Sua torrada matinal está te matando lentamente, elevando seu nível de açúcar no sangue para 200 ou mais em 40 minutos. E esse ataque diário de glicose está silenciosamente destruindo seus rins, roubando sua visão e corroendo seus nervos de dentro para fora. Atualmente, 91% dos diabéticos ainda comem pão comum, acreditando que o integral é seguro. Enquanto isso, seus níveis de A1C se recusam a baixar de 7,5, apesar da medicação, e eles não conseguem entender por que seu diabetes continua fora de controle. A verdade devastadora é que até mesmo o pão integral tem um índice glicêmico de cerca de 70, pouco melhor que o pão branco, com 75. Mesmo assim, o vício em pão mantém os diabéticos presos nesse ciclo mortal de desejos e picos de glicose. O que estou prestes a revelar transformará sua alimentação, porque existem 4 alternativas ao pão que têm um sabor realmente bom, satisfazem completamente seus desejos por pão e mantêm seu nível de açúcar no sangue abaixo de 130, mesmo depois de comer 3 fatias. Não se trata de pães industrializados falsos feitos com produtos químicos misteriosos. São alimentos de verdade, transformados em pães deliciosos, usando ingredientes simples que fornecem proteínas, gorduras saudáveis e fibras, além de conterem de 80 a 95% menos carboidratos do que o pão comum. Pesquisas comprovam que essas alternativas podem reduzir seu nível de A1C em 1 ponto em 3 meses, apenas com essa simples troca no café da manhã. No entanto, a maioria dos diabéticos nunca ouviu falar delas, ou acha que são muito complicadas de fazer. A principal alternativa já salvou milhares de diabéticos da dependência de insulina. E dominar essas 4 opções significa que você nunca mais se sentirá privado ou tentado pelo pão comum. Antes de revelá-las, me conte nos comentários com que frequência você come pão por semana. E você já mediu seu nível de açúcar no sangue 1 hora depois de comer pão? Sua resposta pode explicar mais sobre seu diabetes do que seu último exame de sangue. Vamos começar com a número 1. Primeiro, pão de sementes de abóbora. O pão de sementes de abóbora é uma potência nutricional que protege sua próstata, auxilia sua tireoide e controla o açúcar no sangue, além de ter um sabor absolutamente incrível. Preste atenção. Este não é um pão com algumas sementes de abóbora polvilhadas por cima. Este é um pão onde as sementes de abóbora são o ingrediente principal, criando uma textura saborosa e única, com um toque de nozes. Veja o que torna o pão de sementes de abóbora extraordinário para diabéticos. Uma fatia contém aproximadamente 6 gramas de carboidratos e 4 gramas de fibras, resultando em apenas 2 gramas de carboidratos líquidos por fatia, além de 8 gramas de proteína e 12 gramas de gorduras saudáveis. E aqui está uma pesquisa fascinante que comprova que as sementes são terapêuticas para o diabetes. Um estudo publicado no periódico Diabetes Research and Clinical Practice testou 35 diabéticos que consumiram 30 gramas de sementes de abóbora diariamente durante 3 meses. Os resultados foram impressionantes. Os participantes apresentaram reduções de 12% na glicemia em jejum. A hemoglobina glicada, A1C, caiu em média 0,45. E a resistência à insulina, medida pelo HOMA-IR, melhorou em 18%, comprovando que as sementes de abóbora contêm compostos que melhoram fundamentalmente o metabolismo da glicose. O perfil nutricional do pão de sementes de abóbora é excepcional e oferece benefícios que você não encontra em nenhuma outra alternativa de pão. Cada fatia fornece aproximadamente 180 calorias, 8 gramas de proteína que promove a saciedade e a saúde muscular, 12 gramas de gorduras saudáveis, incluindo ômega 3 e ômega 6 em proporções benéficas, 4 gramas de fibras que alimentam as bactérias intestinais e apenas 2 gramas de carboidratos líquidos após a dedução das fibras. As sementes de abóbora são incrivelmente ricas em magnésio, com 150 mg por fatia. E lembre-se de que 60% dos diabéticos têm deficiência de magnésio, tornando este pão terapêutico além do controle da glicemia. Você também obtém grandes quantidades de zinco, 2,5 mg, que auxilia na função imunológica e na cicatrização de feridas,
que são prejudicadas em diabéticos. Ferro, 3 mg, que previne a anemia. E fósforo, 280 mg, que contribui para a saúde óssea. As sementes de abóbora contêm fitoesteróis que reduzem a absorção de colesterol em 10 a 15%, protegendo contra doenças cardiovasculares, a principal causa de morte em diabéticos. O método de preparo do pão de sementes de abóbora é surpreendentemente simples, mas requer precisão para um resultado perfeito. Bata 2 xícaras de sementes de abóbora cruas em um liquidificador potente ou processador de alimentos, até obter uma farinha grossa. Não bata demais até virar uma pasta. Misture a farinha de sementes de abóbora com 4 ovos grandes, 1/4 de xícara de água, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal e ervas opcionais como alecrim ou tomilho. Despeje em uma forma de pão untada de 20 por 10 centímetros e asse a 175 graus Celsius por 40 a 45 minutos, até ficar firme e dourado. O maior erro é usar farinha de sementes de abóbora pré-cultivada que ficou armazenada por meses, pois tem gosto rançoso e estraga o pão, já que as sementes de abóbora são ricas em óleos que oxidam rapidamente. Outro erro fatal é não untar bem a forma, pois o pão de sementes de abóbora gruda muito, tornando impossível desenformar sem destruir o pão. Aqui estão 2 receitas de pão de sementes de abóbora que estão fazendo sucesso entre os diabéticos. A primeira receita é um pão de sementes de abóbora salgado com ervas. Prepare a receita básica acima, mas adicione 2 colheres de sopa de alecrim fresco picado, 1 colher de chá de orégano seco, 2 dentes de alho picados e 1/4 de xícara de queijo parmesão ralado. Asse conforme as instruções. Depois toste as fatias e cubra com 55 gramas de peru fatiado, rúcula e mostarda Dijon. Isso fornece aproximadamente 420 calorias, 34 gramas de proteína, 8 gramas de fibras e mantém o nível de açúcar no sangue abaixo de 120 mg por decilitros. A segunda receita é pão de sementes de abóbora com cream cheese e salmão. Toste 2 fatias de pão de sementes de abóbora com 2 colheres de sopa de cream cheese. Cubra com 85 gramas de salmão defumado, cebola roxa fatiada finamente, alcaparras e endro fresco. Este café da manhã oferece 480 calorias, 38 gramas de proteína e 7 gramas de fibras. A porção ideal é de 1 a 2 fatias por dia, fornecendo de 2 a 4 gramas de carboidratos líquidos, que são totalmente controláveis. Comer mais de 4 fatias por dia pode ser problemático, pois você estará consumindo calorias em excesso, 720 calorias só do pão, além de 48 gramas de gordura, que, embora saudáveis, podem causar ganho de peso se elevarem demais o total de calorias diárias. Algumas pessoas apresentam desconforto digestivo devido ao consumo excessivo de sementes de abóbora, incluindo fezes amolecidas ou cólicas leves, por causa do alto teor de gordura e fibras que sobrecarregam o sistema digestivo. As sementes de abóbora contêm fitatos que se ligam a minerais, e o consumo excessivo pode causar deficiências minerais, apesar de serem ricas em minerais. Tomar precauções importantes evitará complicações. As sementes de abóbora são ricas em ácidos graxos ômega 6, e embora quantidades moderadas sejam benéficas, a ingestão excessiva pode promover inflamação, se não for equilibrada com ômega 3 proveniente de peixes ou linhaça. Pessoas com alergia a nozes ou sementes devem evitar completamente o pão de sementes de abóbora, pois podem ocorrer reações cruzadas. Guarde o pão de sementes de abóbora na geladeira por até 1 semana, ou congele por até 3 meses, pois o alto teor de gordura faz com que ele estrague rapidamente em temperatura ambiente. Se você toma anticoagulantes, saiba que a vitamina K presente nas sementes de abóbora pode interferir na medicação, embora porções normais geralmente não causem problemas com o consumo regular. Em segundo lugar, o pão nuvem. O pão nuvem é a sensação viral que está livrando os diabéticos da insulina, permitindo que eles desfrutem de sanduíches, hambúrgueres e torradas sem culpa ou risco de queda brusca de açúcar no sangue. Preste atenção, isso não é um experimento científico estranho com gosto de produtos químicos.
É um pão de verdade, feito com apenas 3 ingredientes principais, que resulta em uma textura leve e macia, quase idêntica à do pão branco, mas com 0 carboidratos líquidos por fatia. Veja o que torna o pão nuvem revolucionário para os diabéticos. Uma fatia contém apenas 1 grama de carboidratos, em comparação com os 15 a 20 gramas de uma fatia de pão comum. Isso significa que você reduz os carboidratos em 95% instantaneamente, enquanto obtém 6 gramas de proteína por fatia, o que estabiliza ainda mais o açúcar no sangue. Eis aqui uma pesquisa que muda tudo o que você pensava sobre pão e diabetes. Um estudo publicado na revista Nutrition and Metabolism acompanhou 72 diabéticos tipo 2 durante 16 semanas, que substituíram o pão comum por alternativas ricas em proteínas e com baixo teor de carboidratos, como o pão nuvem. Os resultados foram absolutamente impressionantes. Os participantes apresentaram uma redução média de 1,1% na hemoglobina glicada, A1C. O nível de açúcar no sangue em jejum caiu 32 pontos percentuais e eles perderam, em média, 5,2 quilogramas sem restringir calorias ou mudar seus hábitos de exercícios, simplesmente porque a eliminação dos picos de glicose causados pelo pão permitiu que seus corpos finalmente queimassem gordura, em vez de armazená-la constantemente. O perfil nutricional do pão nuvem é o que o diferencia de todas as outras alternativas de pão do mundo. Cada fatia fornece aproximadamente 35 calorias, 6 gramas de proteína provenientes de ovos e cream cheese, 2,5 gramas de gordura e praticamente 0 carboidratos, considerando a pequena quantidade de cream cheese. Além disso, você obtém quantidades significativas de colina, 55 miligramas por fatia, provenientes dos ovos, que auxiliam na função hepática e na saúde cerebral, que se deterioram em diabéticos com controle glicêmico inadequado. O pão nuvem fornece vitamina A, que protege os olhos contra a retinopatia diabética, vitaminas do complexo B, incluindo a B12, importante para a saúde dos nervos, e selênio, um poderoso antioxidante que protege as células beta do pâncreas contra danos oxidativos. O alto teor de proteína estimula a liberação de glucagon, que combate a insulina e previne a hipoglicemia, enquanto o teor de gordura retarda o esvaziamento gástrico, mantendo a sensação de saciedade por 3 a 4 horas. A técnica de preparo do pão nuvem é crucial, pois um pequeno erro pode transformá-lo em uma panqueca murcha. Comece separando 3 ovos grandes, colocando as claras em uma tigela e as gemas em outra. Adicione 3 colheres de sopa de cream cheese às gemas, e bata até obter uma mistura homogênea. Nas claras em neve, adicione 1/8 de colher de chá de cremor tártaro e bata com uma batedeira em velocidade alta por 3 a 4 minutos, até formar picos firmes que se mantenham eretos ao levantar as claras. Incorpore delicadamente a mistura de gemas às claras em neve com uma espátula, tomando extremo cuidado para não romper as bolhas de ar que dão ao pão nuvem sua textura característica. Coloque a mistura em 6 círculos em uma assadeira forrada com papel manteiga, cada um com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Asse a 150 graus Celsius por exatamente 25 a 30 minutos, até dourar por cima e ficar firme ao toque. O erro fatal que os diabéticos cometem é misturar demais as claras e as gemas, o que destrói as bolhas de ar e cria discos achatados e densos em vez de um pão fofo. Outro desastre é abrir a porta do forno durante o cozimento, o que causa um murchamento imediato e arruína toda a fornada. Aqui estão 2 receitas de pão nuvem que os diabéticos adoram. A primeira receita é o pão nuvem com tudo, ou bagel, perfeito para matar a vontade de um café da manhã reforçado. Prepare a receita básica de pão nuvem acima, mas antes de assar, polvilhe cada círculo com o tempero tudo, ou bagel, que contém sementes de gergelim, sementes de papoula, alho desidratado, cebola desidratada e sal. Asse conforme as instruções. Em seguida, use como base para 60 gramas de salmão defumado, uma colher de sopa de cream cheese, fatias finas de pepino e alcaparras. Este café da manhã fornece aproximadamente 280 calorias,
26 gramas de proteína, 1 grama de fibra, e mantém o nível de açúcar no sangue abaixo de 110 miligramas por decilitro durante toda a manhã. A segunda receita é uma pizza de pão nuvem que satisfaz a vontade de comida italiana. Faça 4 discos grandes de pão nuvem com cerca de 15 centímetros de diâmetro. Asse até dourar. Em seguida, cubra cada um com 2 colheres de sopa de molho marinara sem açúcar, 1/4 de xícara de mussarela ralada, 5 fatias de pepperoni e tempero italiano. Leve ao forno para gratinar por 2 a 3 minutos, até o queijo derreter e borbulhar. Isso fornece 320 calorias, 24 gramas de proteína e mantém a glicose perfeitamente estável. A porção ideal é de 2 a 3 fatias por dia, o que fornece de 2 a 3 gramas de carboidratos no total, completamente insignificante para o controle da glicose de qualquer diabético. Você pode comer pão nuvem várias vezes ao dia sem se preocupar com o nível de açúcar no sangue, pois o teor de carboidratos é praticamente zero. No entanto, consumir mais de 6 fatias por dia pode ser problemático, pois o pão nuvem equivale ao consumo de 12 a 15 ovos inteiros por semana, e o consumo excessivo de ovos inteiros pode elevar o colesterol LDL em cerca de 25% das pessoas com hipersensibilidade ao colesterol alimentar. Alguns diabéticos apresentam desconforto digestivo devido ao consumo excessivo de ovos, causando inchaço, gases ou constipação, já que os ovos não contêm fibras. O cream cheese adiciona gordura saturada, e embora quantidades moderadas sejam aceitáveis, consumir 8 ou mais fatias por dia representa um excesso de gordura saturada no organismo, podendo agravar a resistência à insulina em pessoas sensíveis. Tomar precauções importantes evitará complicações e decepções. O pão nuvem não contém fibras, portanto, diabéticos que o consomem exclusivamente sem vegetais podem desenvolver constipação severa em poucos dias, exigindo ajustes imediatos na dieta. A textura é diferente da do pão comum, mais esponjosa e delicada. Por isso não suporta recheios pesados e úmidos, como fatias de tomate ou salada de atum muito úmida, sem ficar encharcado. Guarde o pão nuvem em um recipiente hermético na geladeira por até 5 dias, ou congele fatias individuais com papel manteiga entre elas por até 3 meses. Nunca deixe o pão nuvem em temperatura ambiente por mais de 2 horas, pois o conteúdo de ovo cria riscos à segurança alimentar e favorece o crescimento bacteriano. Algumas pessoas são alérgicas a ovos, o que obviamente impossibilita o consumo de pão nuvem. Além disso, pessoas com doenças renais devem moderar a ingestão de proteínas e consultar um médico antes de consumir diariamente alternativas de pão ricas em proteínas. Se o seu colesterol LDL subir acima de 100 enquanto você consome pão nuvem regularmente, reduza o consumo para 1 ou 2 fatias por dia, ou use apenas claras de ovo na receita, para eliminar completamente o colesterol alimentar. 3. Pão de farinha de grão de bico. O pão de farinha de grão de bico é a alternativa revolucionária que oferece a textura e o sabor autênticos do pão, além de fornecer proteína vegetal e fibras que o pão comum não possui. Veja o que diferencia a farinha de grão de bico da farinha de trigo comum de uma forma que vai te surpreender. Uma fatia de pão de farinha de grão de bico contém aproximadamente 8 gramas de carboidratos, em comparação com os 15 a 20 gramas do pão comum, reduzindo os carboidratos em 40 a 50%, enquanto fornece 4 gramas de proteína e 2 gramas de fibra por fatia. Agora, ouça esta pesquisa importante que valida a farinha de grão de bico para diabéticos. Um estudo inovador publicado no British Journal of Nutrition testou 20 indivíduos saudáveis que consumiram pão branco ou pão enriquecido com farinha de grão de bico, e, em seguida, mediu a resposta glicêmica deles. Os resultados foram absolutamente notáveis. O grupo que consumiu pão de grão de bico apresentou picos de açúcar no sangue 31% menores após a refeição do que o grupo que consumiu pão branco. A resposta à insulina diminuiu 25%, e eles relataram maior saciedade e redução da fome por 4 horas após a refeição.
comprovando que a farinha de grão de bico altera fundamentalmente a forma como o corpo processa os carboidratos. As vantagens nutricionais do pão de farinha de grão de bico são incríveis e fazem o pão comum parecer nutricionalmente insignificante. Cada fatia fornece aproximadamente 95 calorias, 4 gramas de proteína, que auxilia na manutenção muscular, o que é crucial para diabéticos, 2 gramas de fibra, que retardam a absorção de glicose, e 8 gramas de carboidratos, que não elevam perigosamente o nível de açúcar no sangue. A farinha de grão de bico fornece quantidades significativas de folato, 88 microgramas por 1/4 de xícara, que auxilia na saúde cardiovascular. Ferro, 1,2 miligramas, que previne a anemia, comum em diabéticos. E magnésio, 25 miligramas, que melhora a sensibilidade à insulina. A verdadeira mágica está no amido resistente presente na farinha de grão de bico, que alimenta as bactérias benéficas do intestino. E pesquisas mostram que melhorar o microbioma intestinal pode aumentar o controle da glicose em 15 a 20%, por meio de mecanismos que estamos apenas começando a compreender. O grão de bico contém polifenóis e saponinas que reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, protegendo os órgãos dos danos causados pelo diabetes. O método de preparo do pão de farinha de grão de bico requer técnicas específicas, pois a farinha de grão de bico se comporta de maneira completamente diferente da farinha de trigo. Misture 2 xícaras de farinha de grão de bico com 1 colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal e 1 colher de chá de ervas italianas. Em seguida, adicione 1 xícara de água, 2 colheres de sopa de azeite e 2 ovos batidos. Bata até obter uma massa homogênea. Despeje em uma forma de pão untada e asse a 175 graus Celsius por 35 a 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo e a superfície esteja dourada. Deixe esfriar completamente antes de fatiar, caso contrário, o pão pode esfarelar. O maior erro que os diabéticos cometem é usar muito líquido, o que resulta em um pão denso e pegajoso, desagradável de comer. Outro erro fatal é não deixar o pão esfriar completamente antes de fatiar, o que faz com que ele se desfaça em migalhas, pois o pão de farinha de grão de bico precisa de tempo para firmar sua estrutura. Nunca substitua a farinha de trigo comum por farinha de grão de bico na mesma proporção em receitas tradicionais de pão, pois ela não contém glúten e o resultado será desastroso. Aqui estão 2 receitas de pão de farinha de grão de bico que transformarão seu planejamento alimentar para diabéticos. A primeira receita é um pão achatado de grão de bico com alecrim e alho. É incrível para sanduíches. Misture 1,5 xícaras de farinha de grão de bico, 3/4 de xícara de água, 2 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de alecrim fresco picado, 2 dentes de alho picados, meia colher de chá de sal e meia colher de chá de fermento em pó. Deixe a massa descansar por 15 minutos. Em seguida, despeje em uma forma redonda de 23 centímetros untada e asse a 190 graus Celsius por 20 a 25 minutos. Corte em fatias e use para sanduíches com 100 gramas de peito de peru, alface, tomate e mostarda. Isso fornece aproximadamente 340 calorias, 28 gramas de proteína e 6 gramas de fibras. A segunda receita é torrada de farinha de grão de bico com abacate. Prepare o pão de grão de bico básico conforme descrito. Torre 2 fatias na torradeira ou no forno por 2 a 3 minutos. Em seguida, cubra com meio abacate amassado, um ovo cozido fatiado, flocos de pimenta vermelha e sal. Este café da manhã fornece 420 calorias, 18 gramas de proteína, 11 gramas de fibras, e mantém o açúcar no sangue abaixo de 125 miligramas por decilitros. A porção adequada é de 2 a 3 fatias por dia, fornecendo de 16 a 24 gramas de carboidratos, que são controláveis para a maioria dos diabéticos quando combinados com proteínas e gorduras. Comer mais de 5 fatias por dia torna-se problemático, pois você estará consumindo 40 gramas de carboidratos apenas do pão,
o que pode elevar a glicose acima de 150 mg por decilitro em pessoas muito sensíveis. A farinha de grão de bico contém oligosacarídeos que os humanos não conseguem digerir, e o consumo excessivo causa gases, inchaço e desconforto abdominal severos, que podem ser bastante dolorosos. Algumas pessoas desenvolvem reações alérgicas ao grão de bico, incluindo urticária, coceira, inchaço e, raramente, anafilaxia, que requer tratamento de emergência. O grão de bico é uma leguminosa, portanto, qualquer pessoa com alergia a leguminosas, incluindo amendoim ou soja, deve evitar completamente a farinha de grão de bico. Precauções importantes. O protegerão de complicações que podem pegar os diabéticos desprevenidos. A farinha de grão de bico é rica em purinas, e o consumo excessivo pode desencadear crises de gota em indivíduos suscetíveis, elevando os níveis de ácido úrico acima de 7. Se você já tem gota ou ácido úrico elevado, limite o pão de grão de bico a uma fatia por dia. Algumas pessoas que tomam certos medicamentos, incluindo inibidores da MAO, devem moderar o consumo de grão de bico, pois eles contêm tiramina, que pode interagir perigosamente. Armazene a farinha de grão de bico em um recipiente hermético na geladeira ou no congelador, pois o alto teor de gordura faz com que ela fique rançosa rapidamente em temperatura ambiente, desenvolvendo um sabor amargo desagradável. Sempre verifique se há mofo ou odores estranhos antes de usar farinha de grão de bico que tenha sido armazenada por meses. O pão de farinha de grão de bico é mais denso e mais saciante do que o pão comum. Comece com porções menores e não se force a comer as mesmas quantidades que você está acostumado com o pão tradicional.